Oi, pessoal. Josefa Nunes aqui com vocês, professora de Ciências da Escola Copelg, e dando continuidade a mais uma aula, a mais um conteúdo nosso. Hoje a gente começa a trabalhar livro 2, Sais Ciências, capítulo 6, Os Seres Vivos e o Ambiente. Ok? De início, vamos parar e pensar um pouquinho. Imaginem um local onde a temperatura seja abaixo de zero, onde tenha pouca quantidade de gás oxigênio, onde os ventos sejam bem intensos. Como será viver em um ambiente dessa forma, com condições extremas, que requer adaptação? Vamos parar e pensar. Então, a gente pode dizer o seguinte, que mesmo em locais com condições extremas de temperatura, baixa concentração, vamos supor, de oxigênio, com ventos intensos, é possível sim encontrar vida. A gente estudou em capítulos anteriores possibilidade de vidas em fontes termais, em ambientes bem extremos mesmo. E aí, acontece que, sendo possível encontrar formas de vida nesses ambientes com essas condições extremas que requerem adaptação, é possível dizer que esses seres vivos, eles interagem com o ambiente físico para poder sobreviver. Eles desenvolvem adaptações para conseguir sobreviver nesses ambientes. E aí essas adaptações, elas são, digamos que obrigatoriamente necessárias para que esses seres vivos eles consigam sobreviver, eles consigam se sobressair nesses ambientes de condições extremas, ok? Acontece que também, à medida que eles se adaptam, eles também modificam esses ambientes. À medida que eles se interagem entre si, eles vão modificar esses ambientes. E aí eu paro e questiono vocês para uma coisa. Vamos imaginar o local que vocês estão vivendo, o local que vocês vivem. E eu questiono, tu consegue interagir com o ambiente que você vive? E à medida que você está interagindo, à medida que você está aí nesse ambiente, eu te convido a perceber, a identificar organismos vivos e seres não vivos, indivíduos, digamos assim, que não vivos. Você consegue interagir, você consegue ver que você tem uma relação. Você tem uma relação, digamos, com uma planta, que é um ser vivo, à medida que você tem necessidade desse ser para sobreviver. Você tem uma relação com o ser não vivo, à medida que você necessita do ar para você respirar, que você necessita da água para se hidratar. Não é isso? Então, existe essa interação de início. E essas formas de interagir, elas são necessárias para a sobrevivência, para que a gente consiga sobreviver nesses locais. Beleza. Então, diversos, a gente pode citar, são os tipos de locais que a gente encontra vida. E a gente consegue dizer que essa interação, ser vivo, não vivo, em relação ao ambiente, é possível que ocorra alterações nesses ambientes. E aí, vamos agora para a primeira imagem, para o primeiro slide. E a gente vai ler o seguinte trecho. As condições da Terra primitiva eram bem diferentes das atuais. O que a gente tinha lá na atmosfera primitiva, lá na Terra primitiva? A gente tinha o quê? Temperaturas elevadas, pouquíssima quantidade de gás oxigênio. Não é isso? A gente tinha o quê? Um alto teor de radiação ultravioleta. Beleza. A gente tinha as erupções vulcânicas, as descargas elétricas, enfim. Só que ainda, diante dessas condições, surgiram organismos capazes de realizar metabolismos e de se reproduzir nessas condições. E aí a gente leva para se questionar como eram esses primeiros seres vivos. De acordo com as teorias mais aceitas,
sobre a vida, os primeiros seres vivos eles eram seres unicelulares e heterótrofos, ou heterotróficos. Beleza, o que são isso? Unicelulares são organismos que são formados por uma única célula. E heterótrofo são organismos que não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Ok. Porém, com o passar do tempo, em um ambiente com fontes de energias orgânicas limitadas, foram selecionadas as células com maior eficácia energética. E essas células com maior eficácia energética possivelmente resultou no surgimento das células autótrofas, que já são células que são capazes de realizar o seu próprio alimento. Beleza. Vamos imaginar então que o que acontece? Dentro desses seres unicelulares heterotróficos, essa limitação de energia orgânica, ela gerou o quê? Competição, ela gerou disputa por recursos. E esses recursos eles foram escassos. Então surge aí a necessidade de uma nova adaptação. E as células que possuíam então essa maior eficácia, esse maior potencial energético, foram sofrendo adaptações e evoluções, e aí a partir daí surgiam os seres autótrofos. Diante desses seres autótrofos, ou dentro desses seres autótrofos, os mais bem-sucedidos foram aqueles capazes de realizar a fotossíntese. Ok? E esses seres, através desse processo de realização de fotossíntese, eles alteraram a composição química do ambiente. Vejam só o que a gente começou a discutir lá no início do capítulo. Seres vivos, interação e alteração do ambiente. Com o aumento da quantidade desses seres, autótrofos, capazes de realizar a fotossíntese, houve aí a liberação de gás oxigênio. Essa liberação de gás oxigênio provocou mudanças, provocou alterações. A gente pode citar dentro dessas alterações o desenvolvimento da camada de ozônio e a ampliação dessa área habitável do planeta. Quando eu digo ampliação dessa área habitável do planeta, eu posso dizer a quantidade de gás oxigênio que foi sendo liberada a partir desses seres autótrofos, a partir da fotossíntese, amplia essa área habitável do planeta, transforma, ok? E aí, essa vida nesses ambientes, elas passam a se expandir mais, a ser mais superficial, entre aspas. Ok. O aumento também desse gás oxigênio, ele aumenta também o teor potencial energético. Ele vai aumentar o quê? A produção de energia, a reserva de energia para esses seres conseguirem se sobressair. Beleza. A partir daí, então, o que acontece? Observe que, habitando a superfície do oceano, colônias de seres unicelulares fotossintetizantes, eles passaram a consumir mais rapidamente os minerais que estavam presentes na água e no mar aberto. Ok. Com isso tudo, os colchões rochosos e outros locais que estavam próximos às praias com uma grande disponibilidade de minerais passaram a ser habitados. Beleza, a ser ocupados por essas colônias de seres unicelulares fotossintetizantes. E aí, esses ambientes, no entanto, eles são mais complexos do que um mar aberto. E essa colonização, essa adaptação desse ambiente, que são os colchões rochosos, levaram a esses indivíduos novos desafios. E diante desses novos desafios, conseguiram sobreviver aqueles mais aptos, aqueles que tinham a maior capacidade de adaptação.
E essa maior capacidade de adaptação permitiu que esses seres conseguissem uma vantagem, que seria o que? A vantagem de conseguir habitar o ambiente terrestre até essa transição. Beleza. Outra coisa, então deram aí, à medida que ele vem sofrendo adaptações, que essas células vão sofrendo modificações, a surgir os seres multi ou pluricelulares. Ok. Isso, de acordo com estudos que estudaram fósseis encontrados e que são datados há bilhões de anos atrás. Ok. Colonizar esses colchões rochosos, eles foram desafios, sim, para diversas espécies fotossintetizantes marinhos. Nessas condições, aqueles que apresentavam células mais rígidas, células com estruturas de fixação ou de ancoragem mais desenvolvidas, conseguiam sobreviver nesses colchões rochosos. E aí, com corpos maiores de células especializadas, para se fixar, elas também tiveram um novo desafio, que se nem todas as células eram capazes de realizar fotossíntese, o que daria energia para essas células conseguirem sobreviver. Então, a partir daí, a ciência, ela levanta a hipótese, ela sustenta a hipótese da presença de vasos condutores, que são tecidos de condução com um conjunto rudimentar de vasos, onde toda a água, todo o material percorre aquele serzinho vivo. Beleza. Tanto a água quanto essas substâncias, elas vão percorrer todo aquele organismo e aí vai suprindo essa necessidade de energia. Ok. Com a atmosfera já rica em gás e oxigênio nesse período, devido aos seres fotossintetizantes, o que acontece? E a presença dessa camada de ozônio, o ambiente ele pode já suprir as maiores necessidades dos grupos vegetais, como luz solar, gás oxigênio, gás carbônico e os minerais que estavam presentes nas rochas no solo. Então, aí acontece um outro fator crítico: água, solo, ambiente terrestre. Então, evidencia-se o quê? Mais uma evolução, que são os sistemas de raízes para absorção de água e as folhas para evitar essa perca dessa água. Beleza. Isso, então, foram importantes para a sobrevivência dessas plantas, foram fatores importantes para a sobrevivência dessas plantas. E tudo isso permitiu a conquista ao ambiente terrestre. Toda essa interação, toda essa necessidade, toda essa adaptação, toda essa evolução permite mais uma discussão, que é o que? O surgimento da vida por toda parte. E aí eu trago aqui para vocês uma imagem onde a gente questiona o seguinte, olha. Atualmente, encontramos organismos unicelulares ou pluricelulares em diferentes locais da Terra. E toda essa porção do planeta em que há vida é chamada de biosfera. A biosfera é composta por fatores bióticos, que são os chamados seres com vidas ou seres vivos, e abióticos, que são os componentes não vivos, que interagem e formam diversos tipos de ambientes. Desde os fundos oceânicos até as montanhas. Analisando, então, esse infográfico a seguir, é possível perceber a distribuição de vida no planeta. Então, aqui a gente traz o seguinte, olha, a gente tem de 0 até 12 quilômetros de altitude acima do nível do mar. Nesse trecho, é possível a gente encontrar o quê? O grifo de rapel. A maioria das aves até 8,8 quilômetros de altitude. E a maioria dos seres vivos terrestres, incluindo os humanos também, em uma determinada altitude. Beleza. Diante disso, a gente tem uma grande diversidade. Quando diz a maioria das aves, são uma grande diversidade. São inúmeras espécies. Da mesma forma, a gente consegue encontrar vida abaixo.
a gente tem aí do nível de mar de 0 a 11 quilômetros de profundidade abaixo do nível do mar. E aí a gente tem aqui, ó, de 0 a 2, a gente tem a maior quantidadezinha de espécies de peixes de tamanhos menores. De 2 a 5 quilômetros, a gente tem o que? As lulas gigantes, o cachalote. E olha que interessante, entre o 2 e o 5, a gente ainda tem ali no solo os vermes do diabo, por exemplo, bactérias extremófilas, que vivem em ambientes de condições extremos, olha, o próprio nome já diz. E aí a gente tem aqui o ponto mais baixo da superfície terrestre. E a gente tem dentro desse ponto os protistas unicelulares também, e o peixe conhecido como peixe de caracol, e também o peixe conhecido como peixe pescador. Olha a diversidade. Isso é só uma amostragem, que existe mais uma grande diversidade, uma grande quantidade de diversas espécies. Ok. Mas aí a gente começa a questionar. Isso só é possível devido à interação e processo de adaptação desses seres vivos nesses ambientes, de acordo com as condições que esses ambientes oferecem e a capacidade de se adaptar a esses ambientes em relação, se referindo aos seres vivos. Beleza. Mas o que compõe toda essa biodiversidade? E aí eu convido vocês para imaginar a seguinte situação. Um grupo de pesquisadores selecionou 2 áreas na região centro-oeste do Brasil, as quais apresentam campos, florestas de vegetação natural, agricultura e pastagem. A gente tem esses quatro tipos. Beleza. As áreas foram definidas como A e B. E em cada uma delas, os cientistas identificaram a composição de aves em relação a espécies e números de indivíduos. E os resultados foram os seguintes. Na área A, eles encontraram o quê? Número de indivíduos por espécie. Tico-tico, 15. Coruja buraqueira, 10. O pula-pula, 2. 4 pardais e 17 canários de terra, ou canários da terra. Na área A, lembrando que nessa área apresenta floresta, campos naturais, agricultura e pastagem. Na área B, contendo os mesmos caracteres, as mesmas características. A gente tem aqui um número total de diferentes de 4 espécies e o número total de indivíduos de 36, onde a gente tem 9 corujas buraqueiras, 9 pula-pulas, 9 pardais e 9 canários da terra. Anotem esses dados. O conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, vamos imaginar, que vivem em determinada área, é chamado de população. Então, a gente tem uma população, vamos imaginar assim, 9 indivíduos compõem a população de pardais, 9 indivíduos compõem a população de canários da terra, lá na área B. Em todas as populações, é possível notar diferença entre os indivíduos, porque elas vão ocorrer devido a variações do DNA desses organismos. Então, eu posso dizer que elas podem se diferenciar entre si. O tamanho da população, isto é, o número de indivíduos de cada espécie encontrado em determinada região, representa a abundância. Então, eu tenho uma abundância de 9 canários da terra, de 9 pardais, de 9 tico-ticos, na área B. O conjunto de diferentes populações que habitam a determinada área é chamado de comunidade. Observe. Então, o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie é chamado de população. O conjunto de diferentes populações que vivem naquela mesma área é chamado de comunidade. Recapitulando, eu vou voltar e vou dizer para vocês o conceito de espécie. O que é uma espécie?
Espécie são seres vivos que são capazes de, primeiro, cruzar entre si e gerar descendentes férteis e que apresentam semelhanças. Ok, beleza. O número de espécies diferentes de uma área pode ser entendido como riqueza. Então, eu posso dizer que a área A, que foi encontrada 5 populações, ela apresenta uma riqueza maior que a área B. Entende? Beleza. Vejam, voltando e recapitulando para vocês, vamos usar a escola. A escola, vamos imaginar que para cada turma eu tivesse uma espécie diferente, beleza? Então, o conjunto de indivíduos do 6º ano, eu teria uma população do 6º ano. O conjunto de alunos que formam a turma do 7º ano, eu teria uma população do 7º ano. Assim, da mesma forma, do 8º, do 9º e das turmas do ensino médio. Beleza. Em toda essa população, em toda a turma ali, vamos imaginar a turma do 7º ano, eu consigo notar diferença entre os indivíduos. Por que essa diferença? Porque elas estão relacionadas às variações do DNA dos organismos, as características que vocês trazem dos pais de vocês. Beleza? O tamanho dessa população, ou seja, o número de indivíduos que compõem ali cada sala, cada turma, que eu encontro ali dentro de cada turma, eu vou chamar de abundância. Então, eu posso dizer que o 6º ano apresenta uma maior abundância em relação ao 7º ano. Ok? O conjunto de todas essas diferentes populações que habitam determinada área é chamada de comunidade. E aí eu pergunto para vocês, que comunidade é essa? Sendo que essa comunidade, ela se refere a esse conjunto todo de populações. Então, essa comunidade, eu vou englobar o 6º ano, o 7º ano, o 8º ano, o 9º, o 1º, 2º, 3º ano do ensino médio. Então, essa comunidade, eu posso dizer que a comunidade é a escola, é a comunidade Copelg. E o número de espécies diferentes desta área eu vou ter como uma riqueza. E que riqueza, então, é essa? Eu tenho uma riqueza que compõe a Copelg, eu tenho uma riqueza 6º, 7º, 8º, 9º, 1º, 2º, 3º. Eu tenho uma riqueza de diversas turmas, fazendo parte dessa comunidade. Ok? Beleza. Se considerarmos como único critério para definir biodiversidade o número de espécies diferentes, a área B, ela pode ser definida como menos biodiversa. Vejam bem, na área B a gente tem 4 espécies, na área A a gente encontrou 5 espécies. Não esqueçam que eu pedi para anotar os dados. Só que em relação à abundância das espécies, o que acontece? É necessário lembrar que essa abundância ela é importante componente da biodiversidade. E quando eu digo ela é importante componente da biodiversidade, é porque eu posso dizer o seguinte, que essa abundância ela pode sofrer variações. Se a gente tem determinadas espécies em uma mesma área, se essa área ela sofre influência de uma seca prolongada, de queimadas, de desmatamento, mudanças climáticas, pode ser que essa abundância ela venha a variar, ela venha a desequilibrar. Então, eu posso dizer então que esta abundância ela é um componente da biodiversidade. Que a biodiversidade não é só você me dizer quantas espécies, a quantidade de espécies que tem em determinada área. Não, é um fator em si, que abrange e que engloba como um todo. Outro fator a ser observado quando se fala em biodiversidade é o conjunto de necessidades e tolerâncias às condições ambientais de cada espécie, que foi praticamente o que já foi dito. A questão de fatores que influenciam essa abundância. O local onde determinada espécie vive,
encontrando condições adequadas às suas necessidades, é chamada de habitat. Vejam bem, o local onde determinada espécie vive, encontrando condições adequadas às suas necessidades. Então, a tua sala de aula é o teu habitat. A tua casa onde tu vive e tu encontra as condições que você necessita é o teu habitat. Para que você consiga compreender melhor. As diversas espécies, elas também desempenham papéis ecológicos distintos, ou seja, elas apresentam um nicho ecológico específico. Quando eu digo papéis ecológicos distintos, eu vou me referir à forma de comportamento, a forma que você se relaciona com esse lugar. Então, o local onde você vive, você encontra suas necessidades e habitat. A forma que você se desempenha, se desenvolve, que você se comporta em relação a papéis ecológicos, a tua forma de sobrevivência, eu quero dizer que você possui um nicho ecológico específico. Ok? E aí, eu quero questionar para vocês o seguinte, que tudo isso, que essas comunidades, elas interagem com os fatores abióticos do ambiente e podem interagir entre si. Vejam bem, considerando determinada área, a gente pode dizer que o conjunto formado por uma comunidade e os fatores abióticos do local onde ela vive, incluindo as interações que ocorrem, formam um ecossistema. Então, o que eu tenho dentro desse ecossistema? Eu tenho todo esse conjunto de relação de fatores abióticos, de onde eu sobrevivo, de onde eu me situo, essa interação que eu tenho com esses fatores, a necessidade de me relacionar com eles, eu vou ter um ecossistema. Então, é a forma que você interage com esses fatores não vivos do ambiente e a forma que você se comporta com os outros membros da tua espécie. Ou seja, é a forma que você vai se relacionar com os seres não vivos necessários e a forma que você vai interagir entre si. Então, ali eu tenho um ecossistema. E o mais lindo é dizer que esse ecossistema, o que acontece? Eu consigo definir diferentes tipos de ecossistema, dependendo da escala utilizada, dependendo do tipo. Vamos imaginar que uma floresta, ela é um ecossistema, mas que eu posso dizer que uma planta, ela pode ser considerada também um ecossistema para uma outra população. E aí eu tenho uma comunidade vivendo dentro de outra comunidade. Essas comunidades, elas podem ser ecossistemas diferentes. Como assim? Aquela planta que vive naquela área, aquela interação forma um ecossistema. E naquela planta eu posso ter outros seres vivos ali, que estão, digamos assim, se relacionando com ela, que estão vivendo nela, como parasitas, outras plantas, enfim, um animal, o João de Barro. Então, eu tenho aí também um outro ecossistema. Olha como é lindo. Olha como é bonito. É uma forma de interagir, é a forma da necessidade de se relacionar entre si. Então, eu consigo dizer aqui para vocês que essa biodiversidade, ela engloba um fator muito grande. Não é só você dizer que a biodiversidade é a quantidade de espécies que você consegue encontrar no local. Não. A biodiversidade é um englobamento como um todo. É a quantidade de espécies, mas é a forma que essa espécie interage. É a abundância dessa espécie, é a riqueza, é digamos assim, a forma que essas populações interagem entre si, que formam uma comunidade, tudo isso é uma biodiversidade. E que ela está relacionada dentro dos fatores, dos recursos, e que ela pode ser influenciada. À medida, então, digamos assim, como eu já falei, se ocorre coisas extremas que levam a variações, que levam à extinção, a gente está tendo uma interferência, uma interação ambiente e seres vivos. Entende? Então, para que a gente consiga aprofundar, eu vou pedir para vocês assistirem a videoaula da plataforma SAIS, antes da gente passar para a parte 2 dessa aula, onde a gente vai entender os níveis de organização que engloba a biodiversidade.
Ok? Então, a gente continua na próxima aula. E por hoje é só. Beijos. Estudem. Foquem no conteúdo. Vão no Eureka. Vejam a aula da plataforma SAIS Online. E até a próxima de novo.